Bom dia a todos os nossos web ouvintes. Estamos entrando no ar em mais uma sexta-feira com o nosso programa Ideias Positivas. Então, hoje, dia 29 de novembro de 2019, estamos encerrando o mês de novembro para começar o mês de dezembro, as festividades de Natal. Papai Noel já está a caminho, daqui a pouquinho ele chega por aí, mas hoje ainda é novembro. Então, vamos conversar um pouquinho hoje com o nosso convidado, que é o médico Dr. Ricardo Mello, que é fundador da ONG SOS Vida, ou SOS AIDS, como as pessoas aqui em Itajubá conhecem bastante, na verdade. Então, ele é reconhecido pela sua luta contra a síndrome e os seus estigmas, e o Dr. Ricardo vai conversar com a gente hoje sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é comemorado no dia 1º de dezembro. Então, se você não sabia que tinha um dia específico, mais reforçador, não que o ano inteiro não precise ser reforçado isso, mas um dia específico para a gente poder lutar contra isso é o dia 1º de dezembro, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso programa. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser alguma sugestão, quiser convidar algum amigo, coloque aqui nos comentários para a gente saber que você está acompanhando, tá? Compartilhe essa live com as pessoas que você gosta, que você conhece, para que mais pessoas possam conhecer sobre esse assunto. Então, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Consuelo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Consuelo. Bom dia, minha amiga. Mais uma vez, um grande prazer poder estar aqui. Ideias positivas, muito legal, né? O nome já é bastante sugestivo. Positiva. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Ricardo. Para nós é sempre uma alegria, né, trazer o Ricardo aqui, e principalmente por esse trabalho que já tem 30 anos. O SOS AIDS, uma ONG fundada por um esforço do Ricardo e vários amigos junto à sociedade civil, quando, no início da epidemia, não existia medicação, não existia nenhum tipo de tratamento, e as pessoas menos favorecidas não tinham a quem recorrer. Então, essa é a história de vida do SOS AIDS, que no ano passado adotou a nova sigla, SOS AIDS, existe vida após o HIV. E mais para frente, eu acho que vocês vão começar a trabalhar a ideia de vida. Não é isso, Ricardo? Exatamente. SOS Vida. E eu acho isso lindo, porque, felizmente, apesar dos retrocessos que nós vemos acompanhando aqui no país em relação às políticas públicas para o tratamento e prevenção ao HIV, mais pessoas vivem hoje com a doença, a gente pode dizer, com muita qualidade de vida. Então, achei fantástico que vocês decidissem utilizar essa sigla, né? SOS Vida. Vamos lá, Ricardo. A sigla, ela traz para a gente uma perspectiva nova, né? Uma esperança de vida, né? Quando ele fala SOS Vida, porque a gente, no início da epidemia, a gente lidava muito com a morte. Quando a gente vai falar sobre AIDS, as pessoas acham que a gente está falando sobre a morte. E, na verdade, muita coisa mudou, muitos avanços tecnológicos aconteceram ao longo desses 33 anos de epidemia e que nos trouxeram, felizmente, mais oportunidade de vida, né? A perspectiva de vida de um paciente com HIV hoje, ela está em torno de 50 anos. Né? Ele vai envelhecer e, na verdade, ele vai adoecer para a morte nas comorbidades, né? Na sua diabetes, na sua hipertensão, enfim, nessas doenças que fazem mais parte desse momento da vida da gente. E aí, por isso a gente fala de vida. Quando eu falo positivo, é ser positivo em todos os sentidos, né? Existe vida após o HIV, né? Então, isso é importante para que as pessoas tenham em mente, de que hoje nós temos tratamento, continua sendo uma doença letal, mas que você pode viver feliz, né? Se programar para a vida, ter projetos de vida, né? E antigamente se pensava muito na morte. Quando a gente fala, olha, tem que se fazer o teste de AIDS, que é super importante que se tenha o diagnóstico precoce, né? É justamente para isso, para a gente evitar que o dano ao sistema imunológico ocorra de forma mais grave e lhe tire a oportunidade de resgate e que ele possa ter uma vida com mais qualidade de vida. Então, eu diria que hoje, quando a gente vai falar sobre AIDS, a gente está falando da vida, né? Trazendo esse recurso tecnológico que nós temos hoje para dar mais oportunidade às pessoas, né? E não ficarem se deprimindo tanto, né? A gente perde muitas pacientes ainda pela questão do preconceito, da discriminação, né? Não propriamente por conta da doença, né? Ele se isola, ele tira rótulo de remédio para não ser identificado. Aquilo é uma tortura,
né? Quando, na verdade, você hoje ter uma relação sexual, conviver com alguém portador do vírus HIV que é tratado, o seu risco é menor do que com quem você não conhece, não identifica, não conhece o status serológico dessa pessoa. Então, é muito mais seguro. Eu diria que hoje é muito mais seguro você ter uma relação sexual com um portador tratado, né? Exemplo, mães hoje portadoras de vírus HIV, tratadas em 99%, ela vai dar luz a filhos saudáveis. Crianças que eu peguei com 6 meses aqui, levava para São Paulo, porque nós não tínhamos recursos aqui, hoje são mães de crianças sem HIV. Então, eu vi o futuro do mundo, né? Que era assim, a coisa que a gente lutava, né? Que a gente ia vencer. E nós estamos muito perto da gente tirar a AIDS do planeta. Mas isso aí depende dos nossos esforços, dos esforços dos governos, das políticas públicas, né, que devem ser mais implementadas, mais ampliadas, para que todos tenham acesso ao tratamento e diagnóstico. Portanto, fazer um teste de AIDS hoje é uma coisa inteligente e sábia. Fica aí um recado para todas aquelas pessoas que tiveram relações sexuais nos últimos 10 anos. Faça seu teste. E muitas das pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, nos vendo, a boa parte delas teve relação sexual nesse período e não usaram preservativo. O critério de avaliação sempre é o físico, né? Se a gente vê alguém, uma vizinha nossa, emagrece muito, namora muito, e se HIV é o olhar do outro. Então, nossos pacientes, muitos que morrem, eu diria que é uma morte social, é por exclusão, por preconceito. Nós conseguimos avançar na tecnologia, no tratamento da AIDS, mas avançamos muito pouco ainda no preconceito, no estigma, na exclusão das pessoas vivendo com AIDS. Quando você descobre que um amigo seu tem AIDS, você não perdeu um amigo, você ganhou um amigo. A gente pode falar, doutor Ricardo, que essa qualidade de vida proporcionada pelo avanço da medicina, pelo avanço dos medicamentos, proporcionou às pessoas também deixarem de lado o cuidado antes, né? O cuidado prévio. Isso. Ela tem qualidade, tem remédio, não tem mais problema, não se morre mais quando de a AIDS, gente né? fala indetectável, Sim. né? Como muitas notícias ocorreram da cura da AIDS, que a gente sabe que ela é possível, ela já foi provada isso, né? Mas em custos que são inviáveis para tratar a humanidade ainda, mas nós avançamos muito, ela deixa as pessoas banalizando. É o que acontece com os jovens hoje, que banalizaram totalmente, perderam o medo da AIDS, não viram a morte, a dor, o sofrimento, né, da década, o holocausto, né, da década de 80, né, onde as pessoas morriam em seu diagnóstico de AIDS. Quando você faz um teste de AIDS hoje, né, é bem diferente do que na década de 80. Na década de 80, quando você pegava um resultado de AIDS, era um atestado de óbito. Hoje é uma certidão de nascimento, né? Porque dali muda conceitos, muda comportamento. Na literatura, a gente não encontra nenhum estudo que fale sobre mudança de comportamento. Então, as pessoas têm que ter acesso à informação, acesso a diagnóstico, a tratamento, a serviços. E é o que acontece no mundo hoje, né? Muitas das pessoas hoje infectadas, principalmente adolescentes, é justamente por esse acesso difícil, às vezes nem existe. Né? Doutor Ricardo, você falou do acesso à informação. Eu li um dado que a UNAIDS distribuiu agora. Várias entidades estão programando ações para o dia 1º de dezembro. E a UNAIDS fez uma publicação que dizia o seguinte: em comunidades onde foi verificada a aproximação das pessoas em tratamento ou em risco com o HIV/AIDS, foi verificado uma diminuição da doença. Ou seja, a informação está diretamente ligada à diminuição desses índices. E aí eu acho que você toca no ponto-chave da campanha, da conscientização desse 1º de dezembro. Né? Informação. E hoje o que mais nos preocupa é justamente isso, os jovens. Né? A doença ela atingiu, por exemplo, na questão do jovem, nós temos aí que a cada 3 minutos, um adolescente entre 15 e 19 anos pega AIDS, se infecta com o vírus HIV. 2/3 da epidemia, hoje, ela está localizada, concentrada em jovens, né, com menos de 20 anos. Então, o que a gente vê é o seguinte: nesse patamar aí de 15 a 19 anos, a doença,
e tem atingido um índice muito grande, ela só cresce. Né? Em outras faixas etárias, adolescentes e adultos, numa faixa etária acima de 25 anos, ela tem caído bastante. Então, o que prova que esses jovens não estão tendo acesso à informação, a serviços de saúde, principalmente meninas, né? Porque elas estão mais vulneráveis. Nós temos os grupos vulneráveis, usuários de drogas, profissionais de sexo, homossexuais, transexuais, travestis, né? É essa população mais vulnerável. HSH, homens que fazem sexo com outros homens. É um número alto, né? Mas essas meninas ficam mais vulneráveis até pela questão de ser mulher, né? A inferioridade da mulher no mundo, né? Ela não consegue dizer não ao parceiro quando ele a aborda para uma relação sexual, né? Do sexo desprotegido, né? A violência. África, por exemplo, de 10 meninas, 4 sofrem violências domésticas e violências sexuais. Portanto, essa faixa etária tem sido a mais prejudicada, né? Além daquilo que a gente já falou, a banalização, as notícias que chegam totalmente deturpadas, né? Então o jovem não está prestando muita atenção nisso. A gente faz um trabalho muito ampliado aqui nas escolas, né? Em toda a região, nos municípios aqui do Alto Sapucaí, vocês têm visto aí na mídia, minha presença em diversas escolas, conversando com jovens, adolescentes, que me enriquece muito, porque Vamos falar um pouquinho sobre essas entrevistas com o pessoal, essas palestras, né? E é isso que a gente tem que atingir, essa população que está chegando aí agora, né? Elas estão iniciando a vida sexual muito precocemente, com homens muito mais velhos, inibidas, né, na condição de mulher, de poder exigir o uso do preservativo. Diga não aos parceiros quando tiverem e quiserem ter relações sexuais sem preservativo. Né? Quem não ama a si, não ama o próximo. É melhor você perder essa relação, mas não perder a vida. Né? Então, e desconfie sempre, porque pessoas que não têm o hábito de usar o preservativo ou que não conhecem métodos de prevenção, essas pessoas não são bons parceiros. Né? A gente vai ter que voltar naquela época, né, Ricardo? A AIDS não tem cara. Né? Ela não tem cara. Ela não tem cara. Eu sou portador do vírus há 33 anos, está escrito na minha testa, sou um senhor. Eu só tinha 27 anos, hoje eu tenho 61. Né? Então, a gente vê, é cruel a gente... E são jovens que são filhos da epidemia, filhos da geração AIDS, né? Porque tem menos de 30 anos, uma epidemia de 3 décadas, de 33 anos, esses jovens estão, assim, afoitos, né? E toda essa velocidade do sexo que chega muito deturpado, equivocado, através da mídia, de televisões, de programas, enfim, que não levam absolutamente a nada, né? A não ser a uma desorientação, a busca do vazio, né? Às vezes de uma relação sexual frustrada, porque ela vai ficar só, porque não são monogâmicas as relações, né? Elas não estão interligadas a esse compromisso da fidelidade, de ser monogâmico, de se preservar, de fazer sexo seguro. Nós temos recursos fantásticos hoje. Evoluímos muito. Os ativistas têm criticado muito, né, que as campanhas não falam a linguagem do jovem. Eles não estão conseguindo acertar o tom de conversar com esses jovens. E outra causa é que, como eles não passaram por esse período do Holocausto, eu gosto sempre de lembrar essa sua fala, porque foi isso mesmo, o Holocausto. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Né? Eles não têm, para eles não existe esse risco da morte. Né? Mas... Aí vem a pílula do dia seguinte, não é? Eles acham que as coisas são mais fáceis e não são. O teste HIV em farmácia, né? Que se banalizou muito, você não tem um aconselhamento, você não tem a informação. Quer dizer, o jovem já não tem muito acesso. E quando é negado por conta de estratégias totalmente equivocadas. Por exemplo, tudo isso que você falou, o mais grave é o Brasil ter extinguido dos seus programas de saúde o programa de prevenção da ST-HIV/AIDS, que foi assim um grande colaborador para o mundo, né? Porque o Brasil foi excelência no programa de AIDS e a presidência da República extinguiu o programa de DST-HIV/AIDS no nosso país. Se tem tratamento, você tem acesso a medicamentos, a serviços de saúde, mas a prevenção sobre a alegação
de que se o número aumentava. Mas ele aumenta porque nós encontramos dificuldades imensas, tudo que nós já falamos aqui, né? O acesso à informação equivocada, muitas coisas a gente está chegando aí. Agora, tem algumas situações que a gente vê que são muito interessantes. Em 2014, teve um tratado assinado em Paris que colocava como meta, até o ano de 2030, a gente retirar, né? Ou seja, extinguir a AIDS. Essa era a meta. 90, 90, 90. Ou seja, nós atingimos a 78% das pessoas hoje tendo acesso ao diagnóstico, né, ao teste, 79% tendo acesso ao medicamento e 81% já em supressão imunológica, ou seja, tratado indetectável. Né? Essa forma que a gente tem certeza de que essa é o caminho para a gente conseguir, por isso que depende de esforços, né, das gestões de saúde, de diversos municípios, Estado, mundo, políticas públicas que possam trazer mais segurança a essa galerinha que está chegando aí muito desinformada. E se isso acontecer até 2030, a gente atingir a meta de 90, 90, 90, nós vamos estar tirando do planeta, extinguindo o AIDS. Isso é muito legal. Como em 2025, vamos estar agora também já alcançando metas que vai nos deixar mais confortável com relação à hepatite C, que é uma doença também que mata muito, mata mais. Olha, o número é muito maior do que a AIDS. Então, vamos dar bom dia para quem está chegando aqui com a gente nessa manhã de finalzinho de novembro aqui. Então, a Flávia Ivo já está aqui com a gente, dando bom dia. A Laís Andrade também está dando bom dia aqui para a gente, dando bom dia para o doutor Ricardo. O Francisco Carlos Ribeiro também está dando bom dia. A Fabiana Ivo está acompanhando aqui com a gente também. A Selma Aparecida está dando bom dia e parabéns ao doutor Ricardo. E está colocando a hashtag lá, TMJ, né, que é o Tamo Junto. Obrigado. A Fabiana Ivo está dando bom dia aqui para nós, está dando parabéns ao doutor Ricardo pelo belo trabalho e parabenizando a nós também pelo programa. Então, muito obrigada, viu, Fabiana? Abraço para todo mundo. E quem está chegando aí, gente, se você não comentar aqui com a gente embaixo, a gente não sabe que você está acompanhando conosco. Então, coloca aqui o seu comentário, o seu bom dia. Se você tiver alguma dica, se você quiser alguma dica do Dr. Ricardo, aproveita essa oportunidade. Coloca aqui embaixo que a gente vai conversando, ele vai esclarecendo as dúvidas para nós. Tá certo? Esses dados que a gente estávamos comentando aqui, eles foram agora da 22ª conferência que aconteceu em Amsterdã. Agora, a UNAIDS, ela também nos alerta para situações extremamente alarmantes, né? Quando ela diz, olha, em 2017 foram 130 mil óbitos em jovens de 15 a 19 anos. E mais de 430 mil casos novos de AIDS. Então, portanto, a AIDS hoje é a 13ª causa de morte no Brasil. São 50 mil casos de AIDS por ano e 15 mil pessoas morrem no Brasil vítimas de AIDS ainda. Então, nós atingimos, sim, diminuímos a mortalidade, o controle, sim, mas em patamar muito alto, né? Temos que vencer essas barreiras. Ricardo, a gente viu em alguns filmes, por exemplo, que retrataram essa época de Holocausto dos anos 80, né? Então, os filmes, o filme do Cazuza falou muito sobre isso quando foi lançado. O filme do Queen, agora o dos últimos, os mais, né? atuais, né? Mas tiveram outros filmes anteriormente, não estou me lembrando agora o outro que eu vi esses tempos atrás. Teve o Queen também, que foi uma loucura, né? O Bohemian Rhapsody, que falou bastante também sobre esse período de AIDS. E por último, agora o último lançamento, para quem viu o filme da Hebe Camargo, também falou, porque o cabeleireiro dela foi vítima de AIDS, então mostrou bastante esses corredores, vamos dizer assim, né? De quem chegava aos hospitais, de como era a situação da pessoa que ficava, porque mostrou no filme ela indo visitar ele lá. E você via nos corredores, você via no entorno dentro do hospital. Esses filmes eu acho que são muito importantes para retratar aquilo que as pessoas não puderam acompanhar. Resgate da memória. Está faltando memória sobre isso. E outra coisa também que é fundamental a gente fazer esse comentário, a epidemia ela começou de uma leitura errada, mas era de fato o que acontecia, que eram concentrada em pessoas do sexo masculino em orientação sexual homossexuais. Hoje, a epidemia ela se concentra em jovens de 15 a 19 anos, matando, morrendo, né?
heterossexuais e meninas, Meninas. principalmente meninas. Né? Então, ela mudou o seu perfil epidemiológico ao longo desses 30 anos. Né? Hoje nós temos um conhecimento maior e, através disso e dessas informações, a gente entender a questão das mulheres, né? Culturalmente, né? A opressão das mulheres, né? A inferioridade da condição dela, né? Em diversos países do mundo. Quem diria, né, Ricardo? Deixa as mulheres muito mais vulneráveis, elas estão ali para servir, parece que são depósitos de DST, né? Elas não conseguem dizer não aos parceiros, né? E outras estatísticas também que a gente observa é que no Brasil 58% a 60% das mulheres não atingem a orgasmo, não atingem a prazer sexual nas suas relações. O que mostra usadas, como né? ela como ela se comporta. E ela tem que se, cada vez, ainda bem que elas estão mais se empoderando, né, para poder ficarem mais fortes, né, mais resistentes, e não ficarem tão à deriva a essa situação de vulnerabilidade. Falar de sexo, tratar de sexo ainda é um tabu, ainda é considerado errado. Então tem que se esquecer essa questão. Tem que se conversar sobre sexo, sim, tem que conhecer, tem Dentro que estudar, das escolas, tem que aprender. sim, falar todos os sobre lugares, isso. né? Olha só, por exemplo, a vacina do HPV. Sim. Né, que nós Recomendada temos para aí, meninas. para meninas, meninos também, de 9 a 11, que agora foi ampliada, há uma resistência muito grande por parte das mães por achar que aquilo é um incentivo à relação sexual. Quem mãe cuida, ama, e a sua filha vai fazer sexo da mesma forma como você o fez, né? Ele poderia fazer mais orientado, mais informado, século XXI, com todas as informações que a gente tem, e crescer protegida para a possibilidade de um câncer de colo de útero. Os homens, 40% dos cânceres penianos é o HPV. Ou seja, 1.000 homens têm o pênis amputado no Brasil por ano. Nos Estados Unidos é 1. Não só por conta da questão da higienização, que propicia e também aumenta a vulnerabilidade dos homens, né, com relação ao HPV. E é uma doença tratável, curável, com imunização. Então, por favor, senhoras mães, façam isso, levem seus filhos, porque quem ama, cuida. E você fez filho para o mundo, né? Então, tem que prepará-los para enfrentar todas as dificuldades. Né? Existe uma armadilha aí, né, Ricardo, dessa onda conservadora, quando ela diz que não é bacana conversar sobre sexo, né, com as crianças. E a gente não está falando de crianças de 1 ano. Crianças, a gente fala que elas começam a entrar na fase pré-adolescente. Exatamente. Né? Eu vejo que essa onda conservadora, ela está muito par e passo, muito ligada também, né, à divulgação, né, do número de abusos que ocorrem dentro de igrejas, né, por pastores, dentro de casa, por parentes. Família, não né? é? Família é onde mais acontece. É onde mais acontece. Então, a gente fica pensando assim... Nem na própria família ela está protegida, né? Quem é que eles estão realmente desejando proteger? Com esse discurso? Nós temos índices aqui de violência sexual, também em suicídio em adolescentes. Tem que se cuidar melhor dessa juventude, tem que dar a ela mais condição do saber, da informação, né? E ficar mais próximo. Né? Essa questão sexual, ela está em todos os lugares, está na televisão, está na internet, a rede está aí mostrando, falando, né? Então a gente não pode fechar os olhos e fingir que não existe. E como você muito falou, pelo contrário. Né? A maior vítima desse tipo de atitude tem sido a mulher, sempre. Ela é mais vulnerável, né? O status de inferioridade dela no mundo é extremamente grande, né? Então elas ficam muito desprotegidas. Bom, então, tem bastante gente chegando aqui com a gente. A Etani Cristina Lopes, ou Etani, me desculpe, eu não sou boa para ler nome. Tá dando bom dia aqui, dando parabéns ao Ricardo. A Malu Martins está aqui também, dando parabéns. A Rosiane chegou aqui agora com a gente também, dando bom dia, que é um bom dia especial para este grande amigo, doutor Ricardo. Obrigado. A Malu Martins aqui está dizendo que o Ricardo é o amor da vida dela. Ricardo é o amor da minha vida. Obrigado, Malu. Pessoa forte e com muita garra na saúde, olha só.
A Rosiane está aqui também falando mais um pouco, dando parabéns pela escolha do tema, ainda mais com o Dr. Ricardo, que sempre levantou essa bandeira. E é verdade, para quem não está aqui em Itajubá, vamos reforçar para as pessoas que estão nos acompanhando de fora, né? Quem não está aqui na cidade de Itajubá pode não saber, mas o Dr. Ricardo Mello ele é referência aqui na cidade em se tratando de grupos de AIDS, de conversar sobre AIDS, palestras sobre AIDS. A referência aqui na cidade é o Dr. Ricardo. Todo mundo conhece, todo mundo já assistiu alguma palestra, não é verdade? A Lívia Chiaradia está chegando aqui com a gente também, dando bom dia. Está dizendo que os dados são muito alarmantes. Ela está assustada, tem até carinho de assustada, olha só. Dando parabéns ao Dr. Ricardo pelo belo trabalho, que você continue tendo oportunidades como essa de divulgar e apontar e ajudar as pessoas. Muito importante mesmo. Quanto mais pessoas estiverem falando, quanto mais as situações forem divulgadas, menos a ignorância prevalece. Exatamente. E as pessoas podem se auxiliar muito mais. Pode salvar vidas, né, gente? A Elaine Conte está aqui. Eliane, olha, tá vendo? Lá de São Sebastião, não é isso? A Eliane Conte está aqui dando bom dia e dando parabéns também pelo programa. Beijo, amiga. O Marcelo de Lima está chegando aqui também. Um abraço para o Marcelo. O Reginaldo Ferreira também entrou aqui. O João Gabriel de Souza Silva está dando bom dia. E está dizendo que o trabalho é maravilhoso. Então, tem bastante gente chegando aqui para conversar com a gente. É um tema muito importante mesmo, gente. Vamos lá. Essa questão dos dados é importante que as pessoas saibam. Por exemplo, nós temos no mundo hoje uma concentração de 36,9 milhões de pessoas com AIDS. No Brasil, nós temos 803 mil casos de AIDS. 112 mil não foram testados, estão soltos por aí. Não sabem. Mais de 300 mil pessoas morreram vítimas de AIDS. Então, não fazer o teste é uma grande bobagem, né? É sábio, inteligente você fazer o teste. Se passou por algum minuto, por um momento de vulnerabilidade. Mas se eu tiver AIDS, eu não morro. Se eu fazer o teste, eu não morro de AIDS, eu morro de susto. Isso é uma grande bobagem. Esse susto vai te dar a vida, né? Porque certamente você vai procurar um serviço de saúde. Olha o que a gente tem em tecnologia. Você chega numa unidade de saúde, aqui em Itajubá, todas elas realizam seus testes, o Centro de Assistência e Prevenção da STAIDS. Fica aqui um grande abraço para toda a equipe, doutor Bruno, Heloísa, Cristiane, todas as pessoas, o Marcelo, eu não quero esquecer ninguém, as técnicas, né, que estão lá, de enfermagem também, que fazem um excelente trabalho, né? A Jeane, minha grande companheira, amiga também. Enfim, todas essas pessoas realizam um grande trabalho. Então, todas as unidades de saúde hoje em Itajubá, porque foi descentralizado, pode fazer o teste de AIDS. Ele é sigiloso, confidencial, seguro. Você faz um teste lá. Se der positivo, em 30 minutos você tem um resultado de HIV, hepatite B, C e sífilis. E uma nova certidão de nascimento. E quando você faz o teste, e se der positivo, você imediatamente faz uma outra metodologia. Sendo positivo, você já sai avaliado pelo profissional, pelo Dr. Bruno, infectologista, e com esse resultado você já vai ter o seu medicamento. Então, quando a gente está tratando um indivíduo que hoje, não só o preservativo, mas sim o medicamento, né, o tratamento, pelos antirretrovirais, que deu uma tremenda alavancada na agora tem a dose única. Exato, você hoje pode ter esse controle. Então, quando eu trato você, eu estou tratando toda a minha comunidade. Então, fazer o teste, lembrando que é uma doença que se comporta por 10 anos, né? Porque você, quando pega o vírus, você adquire o vírus, você pode, imediatamente seguidas semanas, você desenvolver a doença, 4% em torno de 3 anos, 50% em torno de 10 anos, e relacionado à idade, até 15 anos jovens, né? E homens com mais de 35 anos, 6 anos. Então, é um tempo de uma fase assintomática em que você está disseminando o vírus, altamente portador, você se torna em potencial. É uma arma letal invisível. Exatamente, você não vê. Não tá, a pessoa que ela adoece no início, ela tem sintomas iniciais, logo em seguida, até uns 30 dias, esses sintomas têm de ser amenizados, desaparecem e você acredita que foi uma virose, uma coisa assim. Olha, jovens hoje, com menos de 25 anos, é prudente que todo profissional de saúde, jovem com febre, teste de HIV. Ofertar o teste sempre. O profissional de saúde tem obrigação. Nós estamos diante de uma epidemia de 33 anos, com ainda um patamar alto de óbito, alto de número de casos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É isso aí. Então, vamos lá.
Nath, só para Sim. lembrar, de manhã, quando eu fiz a chamada, na verdade eu fiz ontem à noite, e desde ontem à noite, viu, Ricardo? O pessoal está lá na nossa página, mandando abraço para você, mandando beijo. Eu estou mencionando isso para lembrar de como esse trabalho que foi realizado pelo Ricardo, aqui, já há 30 anos, comoveu a sociedade, levou a informação para essa sociedade que hoje reconhece. E é isso que o Ricardo sempre diz para todo mundo: por favor, compartilhem esse conhecimento. Né? Não fique só para você. É nosso dever, não importa se nós somos portadores, se nós somos parentes de alguém que é portador de uma doença. O nosso papel como cidadãos é que a gente ajude a levar essa informação. Porque a falta de informação, ela está matando. Não é a AIDS, a doença. Isso é muito grave numa sociedade do século XXI. Só estamos aqui para melhorar o mundo para os que vêm. Se entendermos isso enquanto seres humanos, nós vamos estar fazendo o nosso papel na nossa passagem aqui. Eu costumo dizer assim, que eu fui muito feliz, apesar de muitas tristezas ao longo dos anos, em que a gente perdeu uns companheiros, amigos de luta, né, militantes, lembrando que eu vim da sociedade civil organizada. Essa militância é que colaborou para todos os avanços que nós temos hoje em AIDS, porque se organizaram, né, se constituíram em instituições e foram, sim, à luta, brigaram. Né? Isso me deixa muito feliz de ter participado desse momento, tá vendo o futuro do mundo. E, apesar dessas perdas que foram inúmeras e grandes pessoas que se dedicaram e até o último minuto de sua vida ali trabalhando, Herbert de Souza, o Daniel, enfim, pessoas que colaboraram imensamente para que a gente hoje que eu pudesse estar aqui. Né? Quando eu fiz o meu diagnóstico de AIDS, o médico, na hora que eu estava me trocando, ele comentou com um colega: poxa, esse rapaz saiu da faculdade de medicina agora, tem 6 meses, ele deve viver 3 meses. Ele morreu há mais de 25 anos, eu estou vivo há 33, né? Então, a gente vê quanta coisa mudou, né? Que também não se conhecia, era uma doença totalmente desconhecida da comunidade científica, né? Mas avançou muito, graças a Deus. Um depoimento do Ricardo, onde ele conta essa fase da vida dele, e um dos que mais me comove, um trecho desse depoimento que mais me comove, é quando ele conta que existiu uma época, então, depois que ele e vários amigos se descobriram portadores da doença, em que as notícias por semana eram o seguinte: eles não perguntavam entre eles: olha, em que balada que a gente vai, que bar que nós vamos sair. A pergunta entre eles era: no velório de quem nós vamos essa semana? Eu tinha meses que eu ia a 8, 9 sepultamentos de amigos e amigas que morreram de AIDS, e a gente sempre achava que era o próximo da fila, né? Cheguei bem perto dela. Eu não cheguei a desenvolver doença, mas fiquei 11 anos à deriva, esperando que a ciência nos trouxesse resultado. Eu perdi o parceiro nesse decorrer. Era tão dramática a coisa, porque éramos 2 com HIV, na época se falava só em AIDS, e a gente só podia tratar 1. Então, era o que estava mais prejudicado, né? E aí eu consegui, ainda dividindo aí a minha capacidade física de suportar aquilo, eu consegui estar aqui hoje. Então, isso é bem legal da gente poder... É importante falar, isso, né? porque eu noto nessa dificuldade de comunicação das instituições com os mais jovens, é exatamente essa memória do que foi o início da epidemia. Porque essa falta de memória, esses relatos de aquilo que era vivido. Gente, nós não estaríamos agora com jovens se infectando. Né? Jovens aqui, que eu peguei há 30 anos atrás, há 26 anos atrás, jovens, a gente pegava assim, com 6 meses de idade, nós não tínhamos recursos para tratar crianças aqui, levávamos para o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, que é uma excelência em tratamento, não só de HIV, de infectologia de uma forma geral, como hospital, como instituição de saúde. Essas crianças que eu levei com 6 meses, hoje, são mães de crianças que não têm HIV. Valeu a pena ter vivido. Hoje, inclusive, o SOS Vida atende
mães, os dados do ano passado, se eu não me engano, eram 33 mamães, e dessas 33... Não, 37, na época que eu lá estava, né? E é mais ou menos 35 a 37, dessas 32 deram luz a filhos sem AIDS, porque foram tratadas, diagnosticadas. Hoje o teste HIV na grávida é feito nos primeiros 3 meses, nos últimos 3 meses. Quando ela não frequenta o pré-natal, porque quando é identificada, ela é tratada em processo gestacional. Quando ela chega na sala de maternidade que não frequentou o pré-natal, ela é abordada, é ofertado a ela o teste, ela geralmente não recusa, nunca vi, né? E aí sim ela já entra com infusões de AZT. Se o parto está em trabalho, a gente evita talvez até o parto normal e parte para cesariana, né, hemostática, que você diminui a possibilidade de contato com o sangue, apesar de cordão umbilical, no processo gestacional tratada, você diminui essa possibilidade. O aleitamento, né? O aleitamento. Enfim, essas situações hoje, elas são muito bem feitas, realizadas dentro da maternidade. E aí sim, essa criança sai com xarope de AZT durante 28 dias, monitorizada há 2 anos, durante 2 anos. Protocolo, né? É o protocolo, e a gente consegue identificar se ela se infectou ou não. Vamos falar um pouquinho aqui com o pessoal que está mandando mensagem aqui para a gente. A Rosiane está dizendo que o Ricardo é referência na região, que sempre teve um grande apoio do Dr. Ricardo em tudo que ela precisou, e que o senhor sempre foi e será um incentivador no trabalho dela. Rosiane é enfermeira, né? Irmã da nossa amiga Sandra. Então, conte sempre com ela está dizendo. Obrigado, colega. A Eliane Conte está aqui também, dizendo que o Dr. Ricardo é um ser humano incrível e que se orgulha muito de você. Obrigado. A Fabiana tá fazendo um questionamento aqui, está perguntando se existe alguma esperança de cura. Vamos falar sobre isso, o pessoal saber mais. Então, vamos lá. A gente existe, sim. É aquilo que eu falei, que é o Tratado de Paris, né? Sim. Em que nós temos algumas metas a serem cumpridas até o ano de 2025, que é atingir a 90% das pessoas com acesso ao teste, 90% com acesso ao tratamento e 90% já em supressão imunológica, ou seja, já diminuindo a carga viral, né, restabelecendo assim seu sistema imunológico. Se nós conseguirmos atingirmos essa meta, até 2030 nós vamos erradicar a doença. Na década de 60, a sífilis foi erradicada, né? Ela voltou por causa do advento da AIDS na década de 80, né? Então, hoje ela atinge 30 milhões de casos por ano, 11 milhões de pessoas na América Latina, e esses 11 milhões, aí você tem 70%, 3,5 a 4 milhões de casos de sífilis no Brasil por ano. Isso é porta de entrada. Doenças ulceradas, uma vez que você tem o vírus, né, você se infecta com o vírus, ela tem aí 10 vezes possibilidade, 10 vezes mais, quando você tem contato com uma pessoa com uma infecção sexualmente transmissível. Ela aumenta em 18 quando essa infecção sexualmente transmissíveis são lesões ulceradas, tipo sífilis, herpes e cancro mole, que fazem lesões ulceradas abertas, que são portas de entrada. Feridas. E nós temos aí também hoje, dentro da prevenção, a grande prática da circuncisão, né, que vem trazendo bons resultados, que é a chamada fimose, que muitas das vezes o adolescente se encontra com dificuldade, né, até mesmo para a higienização do pênis, o que no adulto vai trazer a possibilidade de um câncer peniano, enfim, né? Essa quantidade de tecido, às vezes, porque o vírus ele não só sai pelo meato uretral, por onde sai a urina, né? Ele vem através das escoriações dos tecidos, né? Como sangramento. Essa é a grande possibilidade da infecção do vírus HIV em qualquer situação, seja no sexo anal ou vaginal, no sexo oral, quando você escova os dentes e faz fio dental, você sangra, você faz porta de entrada. Se você tiver contato com secreções, tanto do homem quanto da mulher, de portadores de HIV, você tem aí uma possibilidade de contrair o vírus. Só para não esquecer, então vou mandar um abraço para a Malu Martins, que está nos prestigiando, Eliane Conte, Rosiane Rodrigues, a Fabiana, a Flávia Ivo, minha mãe, Laís, a minha família inteira. Toda sexta-feira. Todos, obrigado pelo carinho. Todos eles. E nos divulguem, compartilhem. Lívia Queradia, que também fez uma participação.
E eu estou esquecendo de alguém aí, Nathalie. Tem Ludicena. bastante gente. A gente vai perdendo aqui quem mandou mensagem anteriormente, a gente não vê mais, a gente vai recebendo só os finais. Olha, aqui. Ludicena é minha amiga, estudou jornalismo comigo, está nos prestigiando hoje. Muito obrigada, Lu. É isso aí, todo mundo aqui presente com a gente, porque é um assunto muito importante, a gente tem que divulgar, tem que falar, quanto mais informação, melhor, né? Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre o 1º de dezembro, que o pessoal não conhece. O 1º Tá de dezembro chegando. foi instituído para se combater, Dia Mundial para do se Combate. lembrar, né? A luta contra a AIDS, né? A gente Sim. veio de uma situação muito ruim, né? E todo ano nós temos aí participações eram muito maiores do Ministério da Saúde, com uma mobilização muito maior dos estados, se lembrando esse dia. Aí, outro dia até me fizeram um comentário, assim, mas a epidemia de Zika, dengue, chikungunya, está aí hoje, mas elas estão aí, mas a AIDS ainda ocupa um papel importante nessa preocupação de se ter esse combate. Não é porque você está tratando uma que não vai se esquecer da outra, né? 50 mil casos por ano. Portanto, ela só perde hoje por câncer de mama. Né? Então, nós vemos aí que a epidemia está... ela pode estar mais estabilizada, mas ainda em patamar muito alto. E o dia 1º de dezembro vem para nos lembrar isso, né? Para a gente fazer esse momento que a gente está fazendo aqui. E agora, em 2019... se completa 30 anos da Declaração dos Direitos dos Portadores de HIV. Exatamente. Né? Isso eu acho que é de uma importância tão grande como o 1º de dezembro, porque essa declaração foi criada num momento quando a sociedade civil foi chamada. Exatamente, para participar do combate, porque ela tinha em evidência muito grande, as pessoas estavam adoecendo, estavam morrendo, né? E aí houve uma mobilização muito grande na sociedade civil organizada, e certamente nós avançamos não só no Brasil, para o mundo, né? Porque fomos exemplos ao mundo. Então, Ricardo, a gente fica triste de ver coisas acontecendo agora. Isso. As instituições, principalmente dos ativistas, estão programando para esse 1º de dezembro severas críticas aos retrocessos ocorridos nesse ano em relação às políticas públicas e aquilo que vinha sendo realizado para o tratamento e combate do HIV/AIDS no Brasil. Então, vocês acompanhem, fiquem ligados aí no 1º de dezembro, porque muitos dados vão ser apresentados. Hoje, eu sei que o Ministério da Saúde ia soltar uma nota em relação ao 1º de dezembro. Vai ser mais tarde, não teve como eu ter acesso a essa informação. E então, saindo a informação, a gente complementa depois nessa live do Ricardo, se for alguma coisa muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, como a Fabiana perguntou aí da chance de cura, e nós estamos muito perto. Lá em Cuba, a situação com bebês em Cuba, crianças não nascem mais com HIV, como tem vários avanços também no país, né? Com relação à saúde. Nós vimos grandes trabalhos, o próprio Programa da Saúde da Família, né? Que praticamente foi formatado lá. A gente tem aí exemplos que podem nos trazer bons avanços. É uma realidade, né? É uma realidade, né? Então, hoje nós temos no mundo aí, que eu falei, né? 99% de pessoas diagnosticadas, tratadas em acesso de medicamento, elas podem ter filhos saudáveis, mesmo sendo portadoras de HIV. Por isso que a gente fala que existe vida após o HIV. A Angélica, que é a atual presidente do SOS, esteve aqui com a gente. Esteve aqui com a gente. E a Angélica deu uma entrevista maravilhosa, foi uma delícia receber a Angélica. HIV positiva, de muita coragem. Uma mulher incrível, sou fã da Angélica. Uma história incrível. A Angélica deu um dado aqui, Ricardo, muito interessante, que foi o seguinte: idosos contraindo HIV agora, nessa fase. Esse é um dado que está surgindo na estatística. Mais de 62 mil homens, mulheres com mais de 60 anos são portadores de HIV no Brasil. E o que mostrou que essa população ficou desprotegida, a qualidade de vida do brasileiro melhorou, né? A gente consegue mais longevidade, vive-se mais hoje. O pessoal está namorando. Ele está, e sim, aí, o advento do Viagra, todas as condições que melhorou aí a situação sexual desses homens, né? Porque
questões de ereção, etc. e tal. Hoje a gente tem esse recurso, deixou que eles ficassem mais vulneráveis, até por ficarem mais afoitos, procurarem a coisa de O uma sujeito forma... voltou para a pista. Sem informação, Sem informação. Sem informação. E aí aconteceu, né, que a gente teve esse número bastante aumentado. É uma coisa muito louca, são duas extremidades, né? Os idosos, muito já idade avançada, né, ainda com vida sexual ativa, se infectando, e muitos jovens iniciando a vida. Isso nos entristece muito. A gente não vê o cuidado das meninas, né, na questão até de meninas muito jovens. Eu vi uma estatística de São Paulo que me assustou, né, quando diz que aqui em 2016, 247 meninas deram luz com menos de 16 anos no estado de São Paulo e não identificavam seus pais. E a maioria delas, a grande maioria, 90%, frequentavam bailes funks. Eu não tenho nada contra o funk, muito pelo contrário, eu acho um ritmo bacana que traz também uma realidade social, né, urbana, né, do que a gente tem aí em termos de violência, de tudo isso, né? E a gente é muito rico hoje fazer festa de casamento com funk, então é uma contradição muito grande. Mas a vulnerabilidade e o comportamento é um pouco além daquilo que deveria ter, até por questões de informação, traz esses resultados, né? Então as jovens estão começando sexo muito precocemente, às vezes com pessoas, com homens até mais velhos, enfim, elas estão extremamente mais vulneráveis, além da questão cultural e da inferioridade das mulheres como elas são vistas. Olha só, Ricardo, como bom exemplo é bacana. Tem uma pessoa nos acompanhando, é a Luísa. A Luísa tem 5 anos. Luísa quer ser médica veterinária e eu sou a cobaia dela. Ela brinca de médico, às vezes eu vou visitar a família dela e aí ela brinca, né? Fica me aplicando as injeções, as vacinas, e eu comentei com ela que eu iria entrevistar um médico essa semana, e ela ficou super feliz. E esse diálogo pode ser construído dentro de casa. Claro. Quando a criança está nessa fase dela de imaginação, você pode conversar com elas nesse momento. É aos poucos que você vai colocando. E essa situação do idoso, né, a gente fala, converse com o seu filho. Então, eu vou dizer o seguinte, filhos, se seus pais, por algum motivo agora, voltaram a ter oportunidade de ir namorar novamente, né, recém-viúvos ou pessoas que querem reconstruir sua vida, filhos, conversem com seus pais. Orientem seus pais que vão sair para namorar, né? Peça para que eles tomem cuidado, para que eles façam uma prevenção. Agora, o contrário também é verdadeiro, né, Ricardo? Manda essa live para as pessoas, gente. Compartilha aí, sem nenhuma pretensão. Vai que alguém que precisa assistir. Comigo não acontece. Acontece com meu vizinho, com pessoas próximas, comigo não me acontece. Eu acho que é isso que eu deixo no ar também, essa provocação. Torno a repetir. Todas aquelas pessoas que tiveram relações sexuais nos últimos 10 anos, façam o teste de HIV. Né? Teve coragem para ter relação desprotegida, aquele momento eufórico, né? Vai lá e faz seu teste, porque certamente você vai ser tratado, não vai adoecer e não vai morrer de AIDS. E eu posso afirmar isso. Eu sou portador do vírus há 33 anos. Eu não vou morrer de AIDS. Né? Aliás, estou ficando mais idoso, as possibilidades das comorbidades são maiores, né? Da gente ter a hipertensão, a diabetes, enfim, essas são as doenças, né, que nos para o envelhecimento que chegam, né? Então, eu costumo brincar muito assim, morre de AIDS quem quer, tem AIDS quem quer, né? Quando eu falo assim, quem quer, dá a impressão de que, né, a gente está também levando da informação, etc. e tal. Mas nós temos essas informações aí, está tudo aí hoje, né? Nós sabemos, pelo menos já ouvimos falar. Né? Quando eu vou fazer uma abordagem em sala de aula, eu digo, aproveitem essa primeira oportunidade, ou única oportunidade da vida de vocês, de terem essa informação. Não digam que nunca ouviram falar. O problema é você segurar aquela velocidade, a empolgação dos adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que são essas palestras com os adolescentes? Eu ia falar do meme. Eu adoro meme. Eu acho que o meme é uma das melhores formas de você conversar com a garotada. Tem um meme, Ricardo, que é muito essa sua situação. Que as pessoas usam para várias brincadeiras. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Para dizer que houve um trabalho de construção. Então, o Ricardo, quando ele chegou com essa história do HIV/AIDS, era tudo mato. É o que está aí hoje. Né? E
acho que para garotada isso funciona muito. Nas escolas, a coisa funciona muito legal, tranquila. Até as professoras me elogiam muito. Dizem, como é que você consegue controlar essa galera, que eles não ficam quietos? Mas quando você fala no olho, quando você fala com o coração, com verdade, você consegue atingir as pessoas. Esses adolescentes, eles estão famintos também por informação, e principalmente aquelas que mais lhe interessam, né? E sexo é uma coisa que interessa a todo jovem que está se descobrindo, que está se conhecendo, enfim, todo adolescente. Então, nós devemos tratá-los melhor, né? Nós podemos estar oprimindo. A opressão não é um bom, não é um argumento, né, de que você vai impedir que a pessoa tenha. Não, é o esclarecimento, a informação, o tato, o acolhimento, chegar perto, né? Que é coisa melhor do que professor. Poxa, os alunos muitas vezes conversam com sua professor querida, professora querida, né? Então, se ela estiver também capacitada, bem treinadinha, ela vai saber passar informação, atender aquela demanda, né? Estar mais próximo. Né? Então, a gente às vezes faz círculo, a gente senta, brinca, ri. Eu faço demonstração do uso do preservativo, né? Levo uma prótese, explico, falo sobre a higienização do pênis, né? Falo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, falo da importância da vida, do amor ao próximo. Quem não ama assim não ama o próximo. Eles se manifestam, não se pega a sua Ricardo, vida, não dá para ninguém. Eles né? te fazem perguntas. Fazem, tem uma dinâmica legal. E tem aqueles mais inibidos que, quando acaba, me cerca, aí vem contar um pouco da sua sexualidade, da sua repressão com relação à sua condição sexual, à sua escolha, à sua preferência. Né? Essa população está aí, a diversidade está aí, nós temos que tratar, cuidar e acolher todas essas pessoas. São seres humanos, muitas das vezes perdidos nas orientações que eles não as têm, né? E que poderiam certamente estar mais preparados para o mundo. Esse é o dever de todo pai e de toda mãe. Né? Não emitir juízo, fazer juízo, colocar na cabeça desse jovem, olha, não pode, não é assim, não é isso aqui, não é dessa forma. Né? Que ele vai fazer do mesmo jeito. Né? Agora, quando ele sentir que ele está informado, está bem preparado, a coisa vai acontecer de uma forma melhor, com mais cuidado. Tudo é um trabalho de educação, de informação, né? Da gente poder estar tocando nesses jovens, adolescentes, que é o meu público-alvo. Né? Quem está começando. Né? Porque tem gente aí que já está muito maduro e acha que sabe tudo e se fecha para o que chega de informação. Né? E aí dizer isso, não, já sei tudo. Não, eu não preciso banalizar de uma forma covarde. É isso aí. A Lourdes Maia está aqui com a gente. Um beijo para a Lourdes. Beijo, dizendo Lourdes. que são valorosas informações. São mesmo. Tem bastante gente acompanhando a live aqui com a gente. Ainda dá tempo, se você quiser mandar aqui o seu questionamento. Né? Compartilhe com todo mundo. Divide com seus amigos, os vizinhos, seus filhos. Com todo mundo. Com seu pai, sua mãe que estão namorando de novo. Exatamente. Se você tem alguma dúvida, pode fazer igual o pessoal faz lá nos programas de Serginho Groisman, né? E o amigo da minha irmã, da minha mãe, pediu para eu vir perguntar. Coloca aí, não tem problema. Eles, quando vêm na sala de aula, assim, quando saem para falar comigo sozinho, eles são mais encarados, são mais abertos, ficam mais livres. Olha o que é legal. Se você acolhe, né? você permite, ele chega até você. Agora, você põe ali um tabu. Não, acabou, aí não tem jeito. Tem muitos pais assim, mas meu filho vai na escola aprender matemática, português, vai aprender sexualidade, vai aprender DST. Também, porque a escola tem esse dever. Né? Então, né? Porque os pais, muitas das vezes, têm tabu, ele tem medo. Como é que eu vou falar sobre sexo com meu filho, com a minha filha? O pai fala com o filho. Né? Então, ele vai lá e orienta o filho. E a mãe conversa com a filha. Né? Mas tem que haver uma cumplicidade no casal. Coisas, né? E esse assunto tem que ser abordado com a família sem pudor, sem medo, sem vergonha. Né? Para não se arrepender no futuro. É isso aí. Nádia, a gente vai aproximando aí do fim do programa. Eu queria muito que o Ricardo contasse aí para a gente sobre o bingo que vai ser realizado dia 30, lá na paróquia de São Benedito, na dia deliciosa... 30 de novembro? Isso, na deliciosa paróquia de São Benedito. O pessoal muito bacana aí do bairro da Varginha. Como é que vai ser o bingo aí? O pároco da Igreja São Benedito nos cedeu o espaço, a assistente social, Dona Francisca, foi um amor de pessoas, nos cedeu gratuitamente todo o espaço na comunidade. Nós conseguimos grandes amigos, a Neuza da Saúde, que é uma pessoa fantástica, a Dona Francisca, a Dona Maria, a Angélica do SOS, a Zilda, todas aquelas pessoas que se mobilizaram para nos ajudar. Por quê? O SOS é a primeira vez agora que ele vai ter aí um projeto social,
do governo para que possa nos ajudar nas nossas ações. Tivemos ano passado, vamos ter esse ano, mas ele é bem direcionado. Então, a gente tem dificuldade em cestas básicas, né? Na própria manutenção, algumas coisas nos faltam e a gente precisa... O SOS distribui todos os meses cestas básicas para mais de 30 famílias. Nós somos 90, mas conseguimos dividir um pouco, né? Então, a gente consegue fazê-lo. No Natal, a gente consegue cobrir todos, né? Então, a gente faz essas festas para arrecadar recurso e poder dar a eles uma oportunidade de um Natal melhor, os presentinhos das crianças. Então, o bingo do dia 30, a arrecadação é para o Natal, das famílias Natal do SOS. A gente botou no nosso calendário fazer uma vez por ano, para não ficar uma coisa, né, cansativa, para todos aqueles que colaboram já com o carnezinho, e através desse bingo a gente conseguir recurso para ajudar todas as pessoas. Eu estou super feliz nesse momento, porque a gente viu o quanto fomos acolhidos, né? O pároco lá da igreja São Benedito foi de uma generosidade com a gente ímpar, né? Então a gente conseguiu esse espaço. Então a gente está esperando lá o público no sábado às 19 horas. Tá? Nós temos salão paroquial. As nossas prendas lá foram bem legais, tá? Né? Vamos ter fogão, bicicleta, eletrodoméstico, enfim. Ganhamos um vestido também de um costureiro muito legal. Que legal, aqui, pode falar o nome como é dele. que é o nome dele? Meu Deus, o nome dele é meio difícil. Não tem problema, depois eu italiano. E ele nos cedeu, alta costura, ali perto do CCA. Júnior Pelissari? Júnior Pelissari, isso mesmo. Obrigado pela lembrança. Parabéns, meu Júnior. agradecimento a ele, a generosidade, a delicadeza. A Cristina também, do Estúdio Cris, nos doou um aparelho de jantar fantástico, né? E todos aqueles que nos doaram, fica aí o meu agradecimento, a generosidade, né? O amor por nós, pelo trabalho, o reconhecimento. Estou muito feliz e espero que corra tudo bem, que seja fantástico, que seja legal, e a gente possa proporcionar um Natal legal às nossas famílias. Se eu não me engano, as primeiras 70 cartelas, eu não sei que serão vendidas. As 75 pessoas vão ganhar um bolinho, vai ser sorteado um bolo delicioso. Nós fizemos também uma coisa meio que gourmet, né, de alimentação, todos os preços super baratos para que as pessoas possam também se divertir e ter ali acesso a um sanduíche, a um salgado, enfim, de precinhos bem baratinhos, tudo bem legal. E, nossa, a gente está super feliz com esse momento, lutando aí para que dê tudo certo. Um abraço para o Júlio, para a Zilda, para a Angélica, para o pessoal lá do SOS. Do pessoal do artesanato. Yoga também, agora, né? Nós temos yoga lá, é muito legal. Então, nós temos aí um trabalho coletivo bem legal. É isso aí. Agora nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live de hoje. Há tempo ainda da Vanessa Souza chegar aqui, ó. Quase que ela não chega. Um beijo para a Vanessa. Vanessa é fisioterapeuta. Filha da Rose. Filha da Rose, que falou com a gente aqui agora há pouco. Então, todo mundo aí na área da saúde colaborando, né? Então, pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho. Ainda dá 2 minutinhos aí para você mandar a sua mensagem, se for o caso, para compartilhar a live. E aí nós vamos pedir, então, ao doutor Ricardo, nesse momento, além de todas essas ideias, como eu digo sempre, eu não sou cansativa, gente, aqui são muitas ideias. Então, pedir para ele deixar a nossa ideia positiva para esse fim de semana. Para o pessoal 1º de dezembro. Então, vamos nos cuidar mais, né? Vamos fazer o teste de HIV, todas aquelas pessoas que já tiveram algum momento de vulnerabilidade, que façam o teste. E quando você descobre também que um amigo seu tem AIDS, você não perdeu o amigo, você ganhou o amigo. Vamos vencer essas barreiras, né? Do preconceito, do estigma, da exclusão dos pacientes que hoje vivem com HIV, AIDS, né? Vamos chegar mais perto, mais próximo dessas pessoas e vamos amá-los, né? E torna a repetir, quem não ama si, não ama o próximo, né? Então, vamos nos cuidar, né? E aqueles que tiverem dúvida, procure o centro de saúde, faça seus testes, né? Eu tenho certeza que você vai encontrar um ponto de equilíbrio, né? E uma referência de tratamento, vai se sentir mais acolhido. Nós não temos que ter medo, né, de estar fazendo um teste de HIV e ter um resultado, um diagnóstico, porque esse diagnóstico vai te dar possibilidade de vida, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que se mobilizar e, principalmente, compartilhe todas essas informações com seus amigos, vizinhos, seus parentes, enfim. Compartilhe, porque você está fazendo aí o seu papel. Promover o diálogo, né, Ricardo? Lembrando que estamos aqui só para melhorar o mundo para os que vêm. E o meu agradecimento às ideias positivas a me dar esse espaço. Sempre. Vamos deixar aqui registrado, gente, que
o HIV não se pega com o abraço, o HIV não se pega com a conversa, o HIV não se pega por estar no mesmo lugar, por compartilhar um prato. Não, não é nada disso. Então, vamos perder um pouquinho desse medo, esse pânico que as pessoas têm de coisas que não são verdade. Para isso, nós precisamos de informação. Estão sabendo disso? Vai lá, conversa com seu amigo, abraça ele, leva ele para passear, vai conversar, vai discutir a vida. Vamos lá, viver. Existe vida após o HIV. Existe vida. Lembrando que eu acho que isso também vem desse período anterior do Holocausto, né, quando você fala que a pessoa está com AIDS. AIDS seria um conjunto de manifestações de doenças. O HIV, se a pessoa faz o seu tratamento e ele está praticamente muito próximo de uma cura, ele não tem nenhum sintoma. Então, é isso que o Ricardo falou. Se você não faz o teste e não descobre que você pode estar portando o vírus, você se transforma numa arma letal. Tá? Se você tem uma atitude positiva, você vai ter uma certidão de nascimento nas mãos. E talvez você se transforme também num salvador, porque você, a partir daí, terá uma consciência maior e será mais uma pessoa, né, nessa verdadeira jornada da gente distribuir informação de qualidade, né, buscar informação, buscar a referência competente, né, e mostrar para a sociedade que continuar organizado, né, vai permitir que governos tomem mais cuidado com suas decisões. Então, eu desejo que essa sexta-feira seja muito gostosa para todos vocês, um bom final de semana. Sábado tem bingo lá do SOS, tem uma série de outras. Olha, sábado está cheio de evento, o Ideias Positivas divulgou lá vários, e em vários horários, dá para ir em todos, viu, gente? Aí, bingo! É isso aí. Então, antes da gente despedir de vocês, só vou deixar o recadinho da Rose aqui, que eu achei muito bom. Doutor Ricardo, que Deus continue te abençoando, e assim, quem vai ganhar somos nós. Obrigado, Rose. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente nessa live, e um bom fim de semana para todos. Até mais. Até mais, gente. Legal.